Olá, IPI Bom Jesus, boa noite. Nós estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você a me acompanhar na oração de um salmo bastante conhecido, o Salmo 23. Eu vou orar ela com vocês hoje na versão da Mensagem. Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo em que eu viver. Vamos expressar a nossa confiança em Deus, também em forma de canção. Canta com a gente a música Creio em Ti. Quando estou com os meus problemas, procurando alguma solução, sinto a força e sigo em frente, creio em Ti. E olhando para o mundo, todo dia vendo o sol nascer, Tu nos dá o recomeço, creio em Ti, creio em Ti. Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Senhor, Tu és o meu pastor, eu creio em Ti, eu sei que nada me faltará.
Eu sei que o Senhor me leva a caminhar em caminhos certos. O Senhor está comigo em todo o tempo. E mesmo diante do mal, eu não temerei mal algum, Pai, porque Tu estás comigo. Tu és o Pai que consola, Tu és o Pai que levanta, Tu és o Pai que alimenta, Tu és o Pai que cuida e não vai embora. Senhor, Deus das nossas vidas, nós Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, pois o Senhor é santo, o Senhor é soberano. Senhor, eu lhe peço pela Tua igreja, meu Pai. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor, que o Teu povo seja avivado, renovado em fé, em esperança, Pai, e na misericórdia para com o próximo. Nos alimenta, Senhor, com o Teu amor e que através de nós esse amor alcance muitas outras vidas. Levante, Pai, os olhos do Teu povo para que vejam os campos brancos para a colheita, Senhor. Nós Te louvamos, nos derramamos, Senhor, sobre o Teu altar para engrandecer-Te, Pai, porque Tu és maravilhoso. Nós Te glorificamos por tudo que o Senhor criaste para favorecer a nossa vida de uma maneira tão maravilhosa, meu Pai. Tu és soberano, Senhor. Nós cremos em Ti, meu Pai. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém, Senhor. Hoje é dia da Reforma. Nesse ano lembramos 503 anos de um movimento espiritual que deu origem à igreja protestante no mundo e que influenciou a nossa comunidade, porque nós somos uma igreja presbiteriana. Então, para nos contar um pouco dessa história, nós vamos ouvir uma moda de viola de Vitor Quevedo e Carlos Félix, e em seguida vamos ouvir uma mensagem da pastora Gilene. Ela é uma pastora luterana e também representante desse movimento da Reforma. Deus te abençoe. Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão, por Deus era enviado. Cinco pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Olá, eu me chamo Dilene, sou pastora na comunidade evangélica luterana no centro de Florianópolis
e aceitei o convite do pastor Vinícius para refletirmos hoje sobre a ética do reino de Deus que transforma a sociedade. Mas olhando para essa ética a partir da reforma. Como luterano, eu vou trazer alguns pensamentos de Lutero e como esses pensamentos dele e dos outros reformadores influenciam a sociedade do seu tempo e ainda têm consequências nos nossos dias. Na época em que nós estamos falando, há mais de 500 anos atrás, nós temos uma sociedade na Europa que sofre muito por pandemias, a falta de saneamento básico e o medo da morte, então, é muito grande. A igreja, para aplacar esse medo, então, traz um discurso onde as obras do ser humano poderiam, então, alcançar a salvação. E quando as obras em si não eram suficientes, vendiam cartas de indulgências, cartas essas que garantiam um tempo ou algum lugar, então, no céu, na salvação eterna. Lutero e os outros reformadores olham então para a Escritura e ali percebem algo que abre os olhos, dizendo que a salvação está na fé, na obra do Senhor Jesus Cristo e que nós nada podemos fazer para conquistar isso. A salvação é totalmente gratuita, é dom de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa ética do reino, pensar dessa forma, traz então uma nova ética social. Agora nós não precisamos fazer nada para alcançar a salvação, mas por gratidão à graça de Deus, nós podemos agir diferente a partir do ensinamento bíblico. A Bíblia então é ensinada ao povo e junto com a Bíblia orientações para que esse povo venha, a partir da Escritura, moldar seus relacionamentos pessoais, mas também sociais. Então, nós queremos olhar para essa palavra de Deus e, juntos com as ideias dos reformadores, pensar como essa nova ética também pode ser por nós hoje vivida e também, dessa maneira, transformar a nossa realidade. Porque nós também hoje vivemos uma crise ética. Olhamos para a nossa sociedade e muita coisa nos faz preocupar e pensar, também precisamos de uma reforma. Qual é o nosso papel como igreja do Senhor Jesus? Qual é o nosso papel agora na nossa sociedade? Em que nós podemos também agir para que ela se transforme? Eu gostaria de começar lendo um texto de Atos 3, onde lá no início da igreja, nós olhamos uma igreja que começa a também se estender e a olhar para as pessoas excluídas. Atos 3 diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos, juntamente com João, lhe disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-te e anda. Evangelho que olha a pessoa. Quando nós olhamos para essa palavra, nós percebemos uma igreja que se abre para que outras pessoas venham ser incluídas. Assim também, quando a reforma diz que nós somos justificados pela fé e que isso nos traz uma responsabilidade social por gratidão a Deus e que a nossa ética tem o alvo, o ser humano, nós também olhamos para esse ser humano como inteiro. E é muito bonito nesse texto quando diz que João e Pedro olham para esse homem, olham para essa pessoa na sua necessidade, estendem a mão e dão tudo o que eles têm. Assim também, quando nós olhamos para essa palavra, nós percebemos que nós precisamos muito mais
do que apenas exercer nossa fé no nosso lugar fechado, mas abrir nossos olhos para as necessidades do nosso tempo. Há uma palavra de Lutero que diz assim: se cada um servisse seu próximo, o mundo inteiro estaria repleto de culto a Deus. Um peão no curral e um menino na escola servem a Deus. Da mesma forma, quando a empregada e a patroa são piedosas, isso significa servir a Deus. Assim, todos os lares estariam cheios de culto a Deus e nossas casas se tornariam igrejas, porque lá se prestaria serviço a Deus. Ou seja, esse evangelho precisa ser vivido no nosso meio, nas nossas relações. E isso é prestar culto a Deus. É algo totalmente diferente para a sua época e também, vamos pensar, é algo diferente para a nossa época. Essa palavra em que cremos, ela deve estar enraizada nas nossas ações. E isso é prestar culto a Deus. E aí nós podemos dizer, quando nós estamos no nosso trabalho, e o trabalho vem ter uma nova realidade a partir da reforma, onde não é mais maldição, mas é lugar de servir a Deus. Servir a Deus não é só para os monges, os sacerdotes ou as freiras. Servir a Deus era para todo aquele que trabalhava na sua vocação. Mas também nas nossas relações, isso é transformado. E aí nós vemos direções nesse sentido, onde textos e pregações vêm não só falar desse Deus e dessa transcendência de um Deus que está além nos céus, mas um Deus que vem olhar nos nossos olhos e nos ensinar também a viver de forma ética e viver as nossas relações aqui na nossa realidade. Nós podemos perceber ações nessa reforma que vão falar de que o ser humano é agraciado por Deus quando ele aprende a olhar para baixo. Quando nós percebemos a graça de Deus, nós olhamos para baixo para aquele que está necessitado. Nós olhamos para o lado para aquele que pensa diferente. Nós olhamos para a frente para perceber o outro com a sua diferente cultura e solidarizar-se com a luta por paz, vida e dignidade nesse mundo. Nós muitas vezes não gostamos de olhar para baixo, porque olhar para baixo muitas vezes nos faz perceber a nossa miséria, faz perceber a fragilidade do ser humano. Mas nós somos convidados por esse Deus que nos olha nos olhos, esse Deus que ao olhar o ser humano tem compaixão. A graça de Deus faz com que essa compaixão se reacenda também em nós. E aí nós somos capacitados a olhar para o outro. Há uma autora, pesquisadora inglesa, que a partir da sua experiência com comunidades cristãs, diz o seguinte: a beleza da graça nos deixa menos egocêntricos e mais abertos à justiça. Ao longo de décadas, tenho observado que quando as pessoas enxergam a graça de Deus em Cristo, rumam poderosamente em direção à justiça. Na mesma direção, o autor Timothy Keller, também pastor, ele diz o seguinte, que o reino de Deus ele tem uma lógica. A lógica do reino é a seguinte, que se a pessoa entendeu de coração a graça de Deus, ela fará justiça. Porque quem não se preocupa com a justiça, com o pobre, mostra que, na melhor das hipóteses, não entendeu a graça recebida e, na pior delas, não descobriu a misericordiosa graça salvadora de Deus, porque a graça nos faz justos. E esses movimentos de sermos salvos pela fé e essa fé em nós, a partir da graça de Jesus, nos leva à ação, nós percebemos nos evangelhos, nós percebemos em Jesus. E por isso, mesmo que houve um certo desconforto no início da reforma, quando Lutero pensava que Tiago estava contradizendo o apóstolo Paulo, os dois apóstolos se contradiziam nas suas cartas, porque Paulo dizia a salvação é pela fé em Jesus, e ele estava certo em dizer. E quando Tiago diz, mas a fé sem obra é morta, Lutero tinha um pouco de dificuldade com isso, mas de repente ele percebe, não, é verdade. A obra é fruto da fé.
E quando essa fé não tem fruto, questionamos se realmente é fé. E a grande luta dos reformadores era que essa ética, essa lógica do reino precisava ser exercida na nossa sociedade, porque o alvo da ética não era para a salvação, essa salvação Jesus conquistou para nós, mas o alvo da ética era tornar o mundo um lugar cheio da graça de Deus, abençoar as pessoas desse mundo e criar e cuidar dessa criação, para que essa sim venha a ser um lugar onde Deus é glorificado a partir de nós. E aí nós percebemos em muitos escritos de Lutero algo que ele diz. Quando nós como igreja somos convidados aqui, quando percebemos e olhamos para as dores desse mundo, assim como o apóstolo Pedro e João, ele diz, nós não podemos nos calar. E ele diz assim, por isso eu quero falar e não silenciar. Precisamos falar. E uma das seus grandes escritos eram cartas que ele escrevia para tantas pessoas, também aos reis e autoridades do seu tempo. Cartas que muitas vezes fizeram com que esses reformadores fossem perseguidos. Uma das cartas ele diz que toda autoridade teria que dizer, farei bom e proveitoso o tempo em que eu governar. Não como um dominador, mas quero proteger e defender o povo com boa paz. Eu servirei assim em meu cargo, e quero proteger, ouvir, defender e governar as pessoas para que tenham bens e proveito, e não a mim. Que bonito e que maravilhoso seria se assim fosse também aos nossos governantes. Mas Lutero enfrenta esses governantes. Por exemplo, na área de educação, ele diz que cada vez que gastassem uma moeda para comprar armas, precisariam gastar 100 para a educação. É a partir da reforma que a educação ela é ampliada. Por quê? O povo precisava ler as escrituras e no entendimento dos reformadores, a partir da educação, de uma educação completa, holística, as pessoas poderiam então, a partir do seu trabalho, do seu conhecimento, fazer do mundo um lugar melhor para se viver. E aí, uma frase bem dura de Lutero, como uma pessoa que tinha também suas palavras duras, ele diz, os pais que não levam os seus filhos para a escola estão condenados ao inferno. A educação é prioridade. E ele escreve cartilhas chamadas de catecismos para que os pais também ensinem seus filhos como responsabilidade da espiritualidade da sua casa. Por isso, as pessoas precisavam ser alfabetizadas. No mundo onde só aqueles que tinham dinheiro ou eram colocados nos mosteiros tinham acesso à educação. É a partir da reforma também que as crianças passam a ser vistas. É a partir dali que as mulheres passam a ser ouvidas e que dizem mulheres também têm voz na proclamação do reino de Deus. Essas mulheres também passam a ter outras funções. Até ali, elas podiam casar se a família tinha um bom dote para ter um bom e pagar um bom casamento, ou elas iam para os mosteiros, ou ainda cabia-lhes a prostituição. Por isso, quando a reforma fala de educação, eles vêm dizer a mulher também precisa ser professora para educar essas crianças, que as meninas agora que são educadas tenham figuras femininas fortes que as eduquem. E assim também é de Lutero uma frase que diz assim, nós como igreja precisamos lutar para que as leis sociais ajudem, garantam e assegurem que as pessoas tenham trabalho, de modo que possam promover o sustento de suas famílias. Na ausência dessas leis, pobres, viúvas e órfãos são esquecidos e se veem em condições de assaltar, roubar e ludibriar. É uma realidade também nos nossos tempos, uma realidade no tempo dos evangelhos, quando nós olhamos Jesus tendo um olhar muito especial para as viúvas e os órfãos. Quando Jesus, a partir de usando Pedro e João como instrumento, e esse homem é curado em nome de Jesus,
ele está recebendo dignidade de volta. Moedas fariam com que ele continuasse naquela condição. Quando ele é curado, ele é capacitado agora para, de novo, exercer suas funções sociais e não mais pedir esmolas. E assim, nós como igrejas ainda somos convidados a promover essa justiça, que leve a um outro na sua dignidade. Por isso a salvação em Jesus, ela é integral. Ela precisa ser, sim, a salvação para a vida eterna, mas também essa salvação que vai trazer saúde em todas as áreas de vida, emocional, espiritual e física. Precisamos ser usados por Deus e ser chamados no trabalho e no serviço para promover justiça. Como Lutero diz, nós não podemos nos calar. É a partir daí que nós vemos uma igreja que passa a ser atuante na sociedade. Por exemplo, há um livro chamado Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro, de Ruth Salviano, que vem dizer como essa igreja cristã, como a igreja protestante, vem, por exemplo, levantar a voz contra a escravidão no Brasil. E é muito bonito perceber ali quando igrejas juntam dinheiro para comprar a liberdade dos escravos e libertá-los também. E assim, não nos calar diante das injustiças desse mundo, que são tantas. Ao olhar a Escritura, nós voltamos os olhos para a nossa realidade. E aí nós precisamos também levantar e denunciar as injustiças do nosso mundo. Uma das grandes legados da reforma está na educação, sim. A prosperidade de uma nação passa pela educação de todos. É uma palavra dos reformadores, é uma palavra de Lutero. Hoje colocadas aí nas campanhas políticas. Mas para aquele tempo isso era revolucionário. Há uma valorização da família, por isso a ética passa por os nossos relacionamentos. Por exemplo, uma fala de Lutero muito preciosa é dizendo que o marido e a esposa eles precisam ser amigos. Também há uma revolução na área da sexualidade, onde o sexo não é mais visto como impedimento para entrar no céu, um impedimento da salvação, mas ele é visto como algo presenteado por Deus nesse relacionamento e na família. É dele que nós vemos cartas muito amorosas para sua esposa, que também escreve pregações dizendo para os homens que precisam tratar bem as suas esposas, que precisam amar as suas esposas e condena totalmente a violência que era exercida contra a mulher da época. Ele admoesta os homens a amar as suas esposas. E isso ele deixa claramente nas suas cartas. Também a família é vista como algo precioso. E nós temos pinturas de Lutero, então, com seus filhos cantando, a sua esposa em volta da mesa, os seus alunos, porque a família tem um lugar especial. É a ética do reino que inunda agora as relações. E é muito interessante, por exemplo, escritos dele que diz assim, os filhos que antes eram obrigados aos pais nos contratos de casamento, ele diz, os pais não podem obrigar os filhos a casar, mas os filhos também não podem casar sem a bênção dos pais. São atitudes práticas de justiça do reino nas nossas relações. E é essa igreja que nós precisamos ser. Igreja que denuncia a violência contra a mulher, contra raças, igreja que luta para a educação, que cuida do lugar onde nós vivemos, onde o alvo da nossa ética, a partir da fé em Jesus, venham a ser os nossos relacionamentos, a nossa sociedade, a nossa realidade. A partir dessa reflexão, eu queria deixar algumas perguntas para vocês. Primeiro dizendo, Deus sempre olha para baixo. É o Deus que olha para o nosso sofrimento e ali, olhando os nossos olhos, diz, tudo o que tenho dou. E é o Deus que se dá a partir de Jesus, dá a sua vida, sangue derramado precioso para nos salvar. E aí que nos convida também a olhar para o outro e que o nosso olhar venha estender a mão também e dizer,
tudo que tenho te dou, e a partir da nossa fé, auxiliar o outro no seu sofrimento. A pergunta que faço é: qual é o alvo do seu olhar hoje? A quem Deus tem convidado você a olhar? Hoje, quem na sua relação, quem no seu caminho precisa ouvir: tudo o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eu agradeço a Deus, porque ao longo da história da igreja, Ele sempre levantou homens e mulheres para resgatar essa palavra viva, que diz: somos salvos pela fé em Jesus. E essa fé em Jesus nos capacita a olhar para o outro e lutar contra as injustiças desse mundo. Há uma história que Lutero diz assim: a fé é como uma árvore plantada em nós, e essa árvore sempre dá fruto. O fruto são as nossas ações de justiça. Se não há fruto, nós questionamos se há árvore, porque a fé sempre traz fruto, o fruto de justiça. A quem você precisa olhar nessa semana? A quem precisa ouvir da sua boca tudo que tenho te dou? A quem o seu testemunho de fé precisa ser também traduzido e reproduzido nas suas ações? Nós não podemos silenciar, nós precisamos falar da ética do reino de Deus. Deus abençoe você, que tenha uma semana cheia da graça de Deus e que essa graça produza em você e capacite a levar esse testemunho adiante. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para salvar, para salvar. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para curar, para curar. O Espírito do Senhor
Tudo bem? Eu estou aqui para apresentar o nosso espaço. Nós estamos trazendo um braço do projeto Siloé no norte da ilha, da Cachoeira do Bom Jesus, na IPI Bom Jesus. A nossa ideia é lidar com pessoas e poder ajudá-las nas suas dificuldades, nos seus problemas, na sua vida. Ele é um espaço onde nós vamos cuidar, tentar cuidar, né, das pessoas, auxiliar na questão da dependência. Aqui a gente quer ter um grupo de ajuda para as famílias dependentes químicos aprenderem a lidar com seus amados que fazem uso e abuso de drogas e álcool. Aqui também vai ser um espaço para a gente tratar da vida um do outro, poder ajudar as pessoas com dificuldades. E, enfim, nós queremos mostrar um caminho diferente para viver a vida. E nós estamos aqui, então, com esse objetivo. E todo esse espaço foi preparado para isso. Pode nos procurar, né? Precisando, e a gente usa o lema, né? Se a tua vida tiver uma droga, nos procure. Né? Nós podemos ajudar você. Gente, isso que foi falado através do Gilson é muito importante para nós, porque é parte da nossa visão de ajudar a construir uma cidade melhor para todas as pessoas através do Evangelho. Temos também trabalhado com horta comunitária, temos distribuído cestas básicas, temos dado apoio emocional e espiritual para pessoas em necessidade. Que você possa fazer parte deste nosso movimento e também experimentar tudo aquilo que Deus tem, não só para a tua vida, mas para o mundo inteiro. Então, eu te convido agora para fazer uma oração e em seguida nós vamos invocar a bênção de Deus. Vamos orar? Ó Deus, amado Pai, eu peço que Tu esteja consolando o aflito, esteja dando direção para quem não sabe o que fazer, esteja dando suprimento para aquele que tem falta de alguma coisa. Acima de tudo, Senhor, traz paz a todas as pessoas e que, Deus, Tu seja realmente alguém que seja visto e lembrado por todas as pessoas, em qualquer lugar que estejam nos ouvindo neste momento. Então nós oramos e entregamos a nossa vida a Ti em nome de Jesus. Vamos invocar a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha compaixão de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. Exaltar seu nome, com toda a força adorar, falar de sua glória, com toda a alma e coração, unidos sempre em adoração, glorificar um só corpo ao Pai, unir as nossas vozes aqui.